Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, esse exercício foi extraído do caderno do aluno, né? Governo do Estado de São Paulo, né? Pela apostilinha lá de vocês. Então nós temos aqui, vamos falar sobre grandezas, razões e proporções. Complete a tabela com os valores x, y. Mas não tem um valor x, y, vamos pôr um y aqui. Pôr y aqui então. Então vamos lá. A primeira figura, triângulo com 3 palitos, ok. A segunda figura, você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, o que deduzimos aqui então? Deduzimos então que o dobro dos números que estão na primeira linha, o dobro do número de triângulos somado mais 1, nós encontramos o número de palitos. Então, o dobro é 2 vezes, né? 2 vezes o triângulo, nós encontramos a quantidade de palitos. Então, se aqui tem 2 triângulos, então o dobro de 2 triângulos é 4, mais 1, 5. Aí você encontra os palitos. Aqui tem 3 triângulos, né? Figura 3. Então, vamos colocar o x aqui para representar os triângulos. Aí soma mais 1. Essa é a formulinha para você encontrar na segunda linha. Então, aqui nós temos aqui o dobro é 3 triângulos, correto? Figura 3, 3 triângulos. O dobro de 3 é quanto? 6. Com mais 1, 7. Então, aqui vamos ter 7. Aqui, o dobro de 4 é igual a 8, com mais 1, 9. E assim sucessivamente, você pode continuar. Aqui nós temos aqui, em um laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas. Então aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos 1 centímetro em 5 dias. Então temos aqui, ó, altura em centímetro, tempo em dias. Então 1 centímetro, ela cresceu 1 centímetro em quantos dias? 5 dias. Ela cresceu 2 centímetros em quantos dias? 10 dias. 10 dias. 3 centímetros, então, vai ser 15 dias. 4 centímetros, 20 dias. 5 centímetros, 25 dias. E aí você consegue preencher todo o gráfico. Depende da necessidade. Agora aqui, a tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura na cidade do Rio de Janeiro, em graus Celsius, e H são as horas passadas no decorrer do dia. Aí temos a tabela aqui. Analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido. Vamos ver. Então, de 7 horas a 10 horas, se passaram 3 horas. E aumentou quanto? De 22 foi para 27. Aumentou 5 graus. Agora aqui, de 10 até 14, passaram-se 4 horas. E ela aumentou quanto? Ela aumentou também 5 graus, né? De 27 para 32, 5 graus. Então, aqui aumentou 5 graus e aqui também. Só que aqui foi em 3 horas, tá? De 7 até 10 foi 3 horas. E aqui gastou 4 horas. Então, a temperatura onde aumentou mais foi aqui, ó. De 7 a 10. Então, vamos lá. De 7 a 10, de 7 a 10 horas. Então, de 7 a 10 horas foi onde aumentou mais.
Saresp 2010, a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este está mantido em um recipiente de volume constante, é definido pela relação P sobre T igual a A, ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. A tabela seguinte mostra, para um determinado gás, a evolução da pressão em relação à temperatura, né? Então vamos aqui. Então nós temos o seguinte, P sobre T. Temos essa razão aqui, ó, P sobre T. Pressão dividido pela temperatura. Então a pressão vale quanto? 60. E a temperatura 300. Então se a pressão vale 60 e a temperatura 300, isso nos leva a crer que a pressão é 5 vezes menor do que a temperatura. Como assim? Se você dividir aqui por 300, se nós dividirmos por 60, né? Então 60 dividido por 60 é igual a 1. E 300 dividido por 60 é igual a 5. Então nós temos 1 para 5. Então nós temos essa razão aqui, 1 para 5. E baseando-se nessa razão aqui, nós faremos os cálculos aqui. Então, a cada vez que aumenta uma unidade na pressão, aumenta 5 na temperatura, né? Então, qualquer número que eu colocar aqui, ó, vou colocar um número aqui, por exemplo, eu quero colocar o número 100 aqui. Se eu colocar o número 100 aqui, a temperatura valendo 100 graus, quanto que vai valer a pressão? A pressão é 5 vezes menor. A pressão é 5 vezes menor do que a temperatura. Então eu divido por 5. 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, aqui está formando, ó, a nossa proporcionalidade. Ó. De 300 eu diminuo para 100 graus. Então, de 60 eu diminuo para 20. Aí, de repente, eu quero colocar um número grande aqui, um número maior. Vamos colocar 500 aqui. Coloquei o número 500. Então, eu vou ter que dividir por 5, né? Ó, porque a razão é essa, ó, de 1 para 5. Então, eu divido por 5, 500 dividido por 5 é igual a 100. Então, eu divido sempre a temperatura por 5, aí eu encontro o valor da pressão. Só isso.